Ô, Gisele, eu estou vendo aqui o Fernando Haddad, vamos trazer, então, eu acho que ele está já preparadinho, né? Está pronto aqui nos bastidores? Bora lá, Rodrigo. Vamos lá. Então, nosso agradecimento. Boa noite, Fernando Haddad, obrigado pela sua presença. Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, professor universitário e pré-candidato a governador de São Paulo. Obrigado pela sua presença, Haddad. Já avisando que nós, tá separadinho aqui, até com algumas marcações, nós vamos falar um pouco desse livro aqui que você lançou essa semana, né? O povo quer falar muito de eleição, quer falar muito do quadro nacional, é claro. Mas depois nós vamos separar um tempinho para falar um pouco do seu livro, na medida das possibilidades. Boa noite, Haddad. Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo, Gisele, Tereza, saudades aí de vocês, Florestan. Prazer muito grande estar aqui com vocês, como diz a Tereza, com a comunidade 247, porque é uma comunidade mesmo, né? Uma grande comunidade. Uma frente democrática, antifascista, inclusive. É isso. Ô, Gisele, vou até então já passar para a Tereza. Tereza, fazer a primeira pergunta para o Fernando Haddad. E aí, na sequência, eu coloco o Haddad aqui maior na tela, que nós estamos em 5, senão fica muito pequenininho para o povo ver. Mas vamos lá, Tereza, por favor. Então, boa noite, Haddad. Obrigada pela sua presença. Um prazer termos você aqui. Nossa comunidade, uma grande comunidade 247, cada dia cresce mais. Olha, antes de entrar nas questões aí paulistas, né, você é candidato a governador de São Paulo, mas vamos ao quadro nacional rapidamente. Nós temos visto todo o santo dia o presidente da República atacar a Justiça Eleitoral, o TSE, também o Supremo, e questionar o sistema eleitoral. Temos visto as Forças Armadas se alinharem com ele nesse cabo de guerra com o TSE. Circularam nas últimas horas informações vindas dos próprios aliados de que a forma do golpe que ele pensa é adiar ou suspender eleições. Nós já vimos que essa é uma prática. Certa vez eu falei nisso aqui no 247, alguém disse, você está ensinando ele a dar golpe. Eu falei, não, eles sabem disso. A ditadura também adiou eleições, suspendeu eleições. Como candidato, eu lhe pergunto, você está seguro de que vamos ter eleições dia 3 de outubro ou você acha, você vê incertezas na nossa caminhada eleitoral tão importante? Tereza, o Bolsonaro, não resta a menor dúvida. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo chamado Fascismo. Eu não mencionava o Bolsonaro no artigo, mas eu dava todas as características que a escola de Frankfurt escrevia sobre o fascismo. E ele era um cara que, se você fizesse um checklist, ele tinha todos os ingredientes de um comportamento de tipo fascista. Porque, obviamente, que essas coisas elas vão mudando ao longo da história. Inclusive, tem questões, tem características pessoais dele que tornam o fenômeno no Brasil diferente do que acontece em outros lugares do mundo. Mas o fascismo, ele vive da arruaça, ele vive do agito, ele vive da agitação política. Ele não é um projeto consistente, ele não não tem começo, meio e fim, ele não tem um plano de governo. Não é disso que vive o fascismo. O Karl Polanyi escreveu um livro clássico no século passado chamado A Grande Transformação, em que ele mostra que ele se adapta às condições locais e ele vive da agitação. Ele fazia uma distinção entre movement e move. Ele falava, política é movement, é movimento disso, movimento daquilo. Fascismo não é movement. Fascismo é move, é agito, é agitação, é arruaça. Você veja hoje o que está acontecendo no Brasil. Hoje, ele acabou de nomear o presidente da Petrobras. Ele está pedindo uma CPI contra o presidente da Petrobras que ele acabou de nomear. Quer dizer, para nós aqui, soa como um escândalo, né? Mas para a população em geral, que não tem tempo de acompanhar os absurdos que é o bolsonarismo, a impressão que passa para uma parcela da sociedade é que ele está tentando fazer alguma coisa em proveito da população. Imagina, ele está pedindo um CPI contra o presidente da Petrobras que ele acabou de nomear. E isso passa como uma agitação, porque é na agitação que ele sobrevive como um fenômeno político. Respondendo à tua pergunta, ele vai promover a arruaça no país, daqui até a eleição e depois da eleição. Porque ele vive de arruaça. Quando falam que ele não trabalha,
Ele não trabalha porque ele não tem projeto. Ele nunca teve um projeto para o país. Ele trabalha 3 horas por dia, o que eu acho até um exagero no caso dele. Porque deve estar até exausto, né? Depois de 30 anos de férias. Mas ele precisa desse tempo extra para agitar o país. A motociata, o jet ski, a cavalgada, tudo isso é parte de um processo de agitação permanente em que ele mobiliza símbolos contraditórios, o Cristo pistoleiro que ele inventou essa semana, e é assim que ele vai mobilizando mentes e corações, fígado também, em torno de uma coisa oca, né, que não tem direção a não ser o desmonte, a destruição, a terra arrasada. É disso que ele vive, e ele tem 100 dias para tentar fazer disso um elemento ou de uma vitória ou de uma derrota contestável, que é o mais provável caminho nesse momento. Florestan. Fernando, boa noite, prazer estar aqui mais uma vez te entrevistando, né? Você é um dos jovens políticos que agregam, né, a nossa democracia, e eu lembro, na eleição de 2018, uma das mais belas manifestações que eu vi na minha vida, que foi o Ele Não, no Lago da Batata, aqui em São Paulo, com milhares de pessoas e as mulheres em peso. Então, eu queria começar essa nossa conversa falando das mulheres. Um relatório da Organização das Nações Unidas aponta que as condições das mulheres e seus direitos andaram 20 anos para trás. Segundo a pesquisa, 1 em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de violência durante a pandemia. A crise econômica nos últimos 2 anos deixou muitas mulheres mais vulneráveis ao desemprego, à fome e à violência doméstica. Esse quadro se agrava com a falta de políticas públicas, inclusive no estado de São Paulo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa mulher não tem creche ou escola para os filhos e filhas, perdeu o emprego e busca sobreviver no mercado informal. Quando você foi prefeito, as mulheres ocuparam em maior número os cargos da alta direção. Como é que você pretende abordar essa questão se for eleito governador? E tendo em vista também que as mulheres hoje são a maioria no estado de São Paulo. Olha, Florestan, eu venho denunciando, né, fazendo coro, né, com esses números para dar a eles visibilidade sobre o quadro de subrepresentação, né, não só nos cargos de comando na esfera pública, mas também na esfera privada. Na educação, no Brasil, sobretudo, as mulheres tiveram conquistas muito importantes. Hoje, as mulheres, pelos últimos indicadores, por exemplo, respondem por 40% da produção científica nacional. Quer dizer, não é uma coisa qualquer. As mulheres hoje são maioria em cursos de alta demanda, como, por exemplo, na medicina. Você tem maioria de graduandas mulheres, né? Mas quando você vê nas instâncias de poder, tanto privado quanto pública, você vê uma subrepresentação enorme, né? Então, por exemplo, quantas mulheres desembargadoras nós temos no TJ, né? Quantas mulheres prefeitas, governadoras, nós temos uma do PT, que é a Fátima Bezerra, de onde saiu lá o presidente Lula de ontem para hoje, né? Foi para Alagoas. Uma mulher governadora, né? Você pega o quadro na Câmara e no Senado, é de subrepresentação. Eu acho que chegou o momento dos chefes do Executivo, sejam homens ou mulheres, começar a fazer a lição de casa no sentido de buscar paridade nos cargos de comando. Isso tem que ser uma meta, né? Em quanto tempo você vai cumprir ela, se de largada ou ao longo do mandato, é uma questão que nós estamos discutindo agora no plano de governo. Mas eu acho que nós temos que ter um compromisso com dar muita visibilidade para essas extraordinárias mulheres, com boa formação, muita iniciativa, muito protagonismo e boas ideias, né?
inclusive no campo das políticas públicas. Então, eu acredito que nós temos que corrigir rapidamente o quadro de subrepresentação. Nós imaginávamos que fosse ser meio automático, corrige na educação que o resto se resolve. Hoje a gente sabe que não é verdade. Você pode corrigir na educação, que no mercado de trabalho e nas instâncias de poder, a correção não virá por geração espontânea. Então, nós vamos ter que fazer uma correção política do rumo das coisas. E você sabe que essa questão da dominação, da subjugação, ela vai ser vencida com representação, com participação. Não vai ser reprimindo homens violadores apenas que nós vamos superar esse problema. Esse problema exige providências no campo da representação. Por isso que eu acho que é tão importante. Sabe, Lei Maria da Penha é muito importante, mas vai faltar policial se a gente não fizer nada no campo da representação. Sabe? Porque é muita violência. Então, nós temos que corrigir no campo da representação, porque, inclusive, atenua os desafios no chão da cidade, onde a violência acontece. Gisele. Boa noite, Haddad. Falando em corrigir pela educação, tem muitas perguntas chegando aqui sobre a área da educação, até pela sua trajetória, muitos anos como ministro da Educação, e eu vou representar essas perguntas com uma delas aqui, um dos superchats, falando sobre como é que se faz uma educação, pelas áreas que o Estado é responsável, né, sem deixar técnico demais, né, e considerando essa reforma do ensino médio, e sem cair na eliminação das linguagens das humanidades, por exemplo, com esse tecnicismo, né? É a pergunta da Juliana Basílio. E eu acrescento o seguinte a essa pergunta. A gente vive uma perseguição a professores hoje, que está muito envolvida com a guerra cultural, né? E os professores acabam sendo, muitas vezes, perseguidos em sala de aula por conta do seu discurso. Como é que você enxerga o que dá para trazer de mudança no estado de São Paulo na área da educação? Olha, Gisele, para as pessoas se situarem, hoje o ensino fundamental está muito a cargo de prefeitos. E foi a área que mais avançou no Brasil. A qualidade do ensino fundamental. Por quê? Porque o prefeito está perto da sociedade, presta contas do IDEB, que foi criado justamente para isso, e houve um impacto formidável na proficiência das crianças em português, matemática, que são linguagens básicas, né, para qualquer outra disciplina. Houve um incremento muito importante no ensino fundamental no Brasil e nos municípios em São Paulo. O que está capenga? A educação superior, por outro lado, também, em virtude do trabalho, sobretudo do Lula e da Dilma, que eu tive a honra de poder colaborar, quase triplicamos o número de universitários no Brasil com os programas conhecidos, SISU, ProUni, FIES Enfiador, etc. O que está muito ainda debilitado é o ensino médio. E aí, sim, eu vou ser muito franco, eu acho que nós desenhamos uma instituição de ensino médio, que é o Instituto Federal, que oferece, na minha opinião, o equilíbrio mais perfeito do ponto de vista do que um jovem tem que saber ao final do ensino médio para ser tanto um profissional quanto um cidadão pleno dos seus direitos. O Instituto Federal hoje tem mais de 1 milhão de alunos. E o desempenho desses jovens em todos os exames nacionais e internacionais são uma demonstração de que nós acertamos no projeto político-pedagógico. Porque você dá a educação profissional sem desmerecer aquelas disciplinas que formam o cidadão, aquelas disciplinas críticas que formam o cidadão. O ensino médio ele tem que ser terminativo num certo sentido. É óbvio que um grande contingente de jovens vai para a educação superior. Mas no mundo inteiro, há uma parcela significativa que termina o ensino médio e quer ir para o mercado de trabalho. E há várias profissões que não exigem curso superior.
Inclusive na área de cultura, isso a massa das profissões não exige curso superior. Mas não é qualquer ensino médio que pode ser dado para esse jovem. Ele precisa ter acesso ao conhecimento necessário para exercer os seus direitos de cidadão e de trabalhador. E eu acho que o modelo político-pedagógico do Instituto Federal, que foi desenhado por muitas pessoas, os maiores especialistas estiveram conosco em Brasília durante mais de um ano, desenhando esse modelo. E esse modelo é muito vitorioso. Então, eu acredito que se nós aproximarmos a escola de ensino médio estadual deste modelo federal, nós vamos estar fazendo a melhor coisa, dando uma melhor contribuição para o jovem paulista e para o jovem brasileiro. Porque muitos governadores estão fazendo isso já. Infelizmente, São Paulo não seguiu esse padrão, mas deveria ter seguido, na minha opinião. Bom, eu vou fazer uma pergunta, Haddad, mais abrangente, tentar pelo menos aqui, agradecendo a sua presença mais uma vez. A sua pré-campanha, a sua campanha lançou outro dia uma plataforma, né, para as pessoas fazerem sugestões para o plano de governo. Então, eu queria saber se você já tem um diagnóstico, se São Paulo tem as ferramentas para ser um motor de um novo ciclo de desenvolvimento, que eu acho que é o que o Brasil precisa nos próximos anos, ajudar, né, a retomada do desenvolvimento. São Paulo não tem mais banco público, né? Vendeu o Banespa, vendeu a nossa Caixa. Outro dia passei por uma estação de metrô financiada pela nossa Caixa. Não tem mais. Acabou a nossa Caixa, acabou o Banespa. Né? O Dória queria entregar o Butantan, imagine se tivesse entregue o que teria acontecido na época da pandemia. Então, São Paulo mantém ainda estatais, capacidade operativa. Qual é o diagnóstico que vocês têm? E aí, para uma questão assim, ainda mais específica, tem como fazer de maneira emergencial, talvez, programa social, porque o país, e São Paulo, a capital e as grandes cidades, vivem uma situação de emergência social. É só sair na rua que nós estamos vendo. Né? As pessoas estão passando fome, estão acampadas. Então, se o Estado tem as ferramentas e se é possível abrir, talvez, se você ganhar a eleição, com um programa social paulista para jogar peso tanto na questão social como também na questão econômica, que uma coisa puxa a outra. A gente sabe, né, Haddad? Olha, o Dória, ele representa retrocessos importantes do ponto de vista institucional. Ele efetivamente promoveu, por exemplo, a área ambiental. Tranquilamente posso te assegurar que a CETESB está debilitada. Né? A área de obras, por exemplo. Né? O Departamento de Obras do Estado de São Paulo, ele foi extinto e incorporado pela Coab. Imagina, pela empresa que, inclusive, está na lista de empresas a serem extintas. Imagina você a loucura. Ele pega o Departamento de Obras, joga para dentro da Coab e aprova uma lei para extinguir a Coab. Ele acaba com a Emplasa, que era uma empresa de planejamento do Estado de São Paulo. Então, o Dória, ele cometeu alguns pecados graves aí do ponto de vista de gestão pública, porque ele desmontou o aparato de planejamento do Estado de São Paulo. Né? Teve coisas que ele não conseguiu fazer, como foi o caso do Butantan, mas o que ele fez é suficientemente grave. Contudo, é preciso registrar nada comparável à destruição que o Bolsonaro promoveu. Não é comparável. Debilitou o Estado do ponto de vista de planejamento, não resta dúvida, mas como São Paulo é um Estado estruturado, em 4 anos ele não conseguiu promover uma destruição na mesma escala, né, que aconteceu no Brasil já há alguns anos. Né? Outra coisa, São Paulo ele concentra ainda 30% do PIB nacional. Quer dizer, quase 1/3 da produção brasileira acontece no estado de São Paulo. Isso não é pouca coisa. E se São Paulo remar para o mesmo lado que o Brasil, e eu quero muito que isso aconteça, eu possa, com Lula, fazer uma parceria estratégica, não para ter privilégios para São Paulo, mas para ajudar o Brasil e São Paulo numa sinergia positiva, né? Eu acho que nós podemos fazer em 4 anos o que um governo faria em 8. A gente antecipa resultados. Nós vamos criar em São Paulo um sistema estadual de inovação, nos moldes dos sistemas nacionais de inovação,
contando com todas as universidades federais e estaduais, os centros de pesquisa, o setor privado e o comando do Estado de São Paulo. O governador vai atuar nesse sistema estadual de inovação para atrair empresas de fronteira do conhecimento. Não adianta a gente reindustrializar São Paulo como se a gente estivesse nos anos 80. Nós temos que mirar as novas indústrias. E para isso é preciso de conhecimento de ponta. Agora, você tem toda a razão que nós não prescindimos de programas de curtíssimo prazo para atender a população de baixa renda, porque eles não têm prazo para serem atendidos. Nós estamos com 40 mil pessoas em situação de rua na capital, 60 mil na região metropolitana e estimadas 100 mil pessoas no estado de São Paulo. 100 mil pessoas em situação de rua. Ou a gente faz alguma coisa emergencial. Me perguntaram outro dia na Band News, na sabatina, qual que seria a minha primeira medida. Eu falei, a primeira será essa. Uma ação forte em relação à extrema pobreza e à miséria no estado de São Paulo. Não podemos conviver com o que a gente está vendo nas ruas, né, da cidade. Até como um gesto solidário, depois de tanta destruição, de tanto massacre, de tantas mortes, de tanta fome, de tanta miséria, eu acho que o primeiro gesto tem que ser um gesto, né, solidário em relação, né, às famílias que estão, nesse momento, em situação deplorável nas ruas das cidades paulistas. Seria um programa estadual de renda? O que seria, Haddad? Seria um programa junto aos prefeitos. Os prefeitos precisam estar, porque eu dependo de uma capacidade operacional que o Estado não terá sozinho, mas quem aderir ao plano estadual que nós vamos lançar, nós vamos começar a atender as famílias com várias ações. Vai ter ação voltada para a segurança alimentar, vai ter ação voltada para o teto, por exemplo, o auxílio moradia, que a gente vai ter que fazer emergencialmente enquanto constrói casas, né? Então, vão ser ações que vão ter foco em segurança alimentar e abrigo, porque essas pessoas estão ao relento. Eu acho que se a gente garantir teto e alimentação, você começa a dar um impulso que, inclusive, faz a economia girar um pouco, porque isso tudo é renda, né? E renda na base da pirâmide, que é quem está precisando nesse momento. E não falta caixa nem para prefeitos, nem para o governo do Estado, viu? São Paulo, capital, hoje tem 30 bilhões de reais em caixa. A capital, a cidade de São Paulo. Porque depois que foi renegociada a dívida, no meu tempo de prefeito, o caixa começou a subir e a prefeitura não tem projeto. Resultado, você tinha 5 a 7 bi de caixa em média na cidade de São Paulo. Hoje você tem 30. E a população ao relento. Então não tem cabimento o que está acontecendo, né? Eu vou te dar um outro exemplo, Rodrigo. Graças ao pré-sal, muito pouca gente está notando isso. Graças ao pré-sal, que é um legado do Lula para o país, os royalties de petróleo para São Paulo quintuplicaram. Nós produzíamos menos de 2% do petróleo brasileiro, hoje nós estamos beirando 10% do estado de São Paulo. Ou seja, quintuplicou a quantidade de royalties que vão para o estado e para os municípios. E você não tem um projeto. Em que você vai investir? Saneamento, educação, saúde, ciência e tecnologia? Ou seja, não está organizado isso. E vai aumentar os royalties do petróleo para São Paulo, porque o pré-sal está muito no litoral paulista. Muito. Camada pré-sal é paulista. Então, se a gente não tiver um planejamento de médio e longo prazo, nós vamos desperdiçar esses recursos com besteira, ao invés de investir no nosso futuro. Petróleo tem que ser um passaporte para o futuro, porque ele é um bem que vai terminar e já está fora de moda por causa da crise climática. Então, nós temos que usar ele, enquanto possível, para fazer o bem, para o futuro, para as próximas gerações. Por isso que saneamento, educação, ciência e tecnologia é o que nos cabe fazer com esse recurso do pré-sal. Perfeito. Tereza ou Florestan, quem que vai para a próxima aí? Floresta? Seguindo a ordem, então. Na ordem, Tereza. É você, Tereza. Então, Haddad, indo aí para o plano propriamente eleitoral, todo dia a gente escuta ou lê que
as conversas suas entre você e Márcio França avançam no sentido de ele concorrer a outro cargo, ao Senado, etc. Mas isso não acontece, ele continua candidato a governador também, ou seja, a coligação que apoia Lula tendo 2 candidatos ao governador. Né? A quantas andam de fato essas conversas, esses entendimentos? Olha, na verdade, quando você está pessoalmente envolvido, a gente até evita conversar, porque fica uma coisa desagradável, né? Um falar para o outro, eu sou o melhor candidato que você. Não pega bem isso, né? Então a gente deixa os dirigentes conversando e a gente dá palpites para que eles argumentem. Do ponto de vista eleitoral, eu não vejo problema em ele manter a candidatura dele. Realmente eu não vejo. Eu acho que tem um prejuízo do ponto de vista simbólico. Se a gente pudesse se unir em torno de uma candidatura, tem um simbolismo importante em virtude da chapa nacional ter 2 personalidades, né? O Lula e o Alckmin, porque o Lula governou o país 8 anos e o Alckmin governou por quase 4 mandatos o estado de São Paulo. Então não é pouca densidade eleitoral o significado deles apoiando um candidato no primeiro turno. Obviamente que no segundo turno eles vão apoiar o candidato que for para o segundo turno. Então já vai ser um reforço extraordinário de segundo turno que nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. Quando nós tivemos PT e PSDB apoiando o mesmo candidato, foi em 1998, quando o Covas foi para o segundo turno contra o Maluf. E a Marta declarou no primeiro dia voto no Covas, e o Covas, que estava em segundo lugar e quase não foi para o segundo turno, venceu o Maluf no segundo turno. Eu creio que nós podemos repetir 98, sabe? De um candidato progressista e um candidato extremista para o segundo turno e a gente lograr êxito em promover talvez a primeira alternância no poder em São Paulo depois de 522 anos, né? Porque desde os bandeirantes, esse estado é governado pelas mesmas pessoas. Quem sabe agora chegou a vez de misturar o sangue um pouquinho e botar a turma que foi governada, compartilhar um pouco do poder. Né? Eu acho que o São Paulo está pronto para isso, tecnicamente, politicamente, socialmente, já está atrasada essa alternância no poder, e eu acho que nós podemos lograr êxito. Então nós vamos fazer ainda um último esforço para estarmos juntos, mas sem nenhum tipo de violência ou constrangimento, porque acho que as 2 candidaturas são legítimas, tanto a minha quanto a dele. E estão se respeitando. Né? Nunca, você vê que ao longo desse ano todo, não há uma frase minha ou dele que comprometa o entendimento de segundo turno, o que já é uma grande coisa, lembrando que nós 2 estamos apoiando a mesma chapa presidencial. E o PSB não está conosco na eleição presidencial desde 2010. Então, 12 anos depois, estaremos juntos, o que já é uma grande coisa. Então, Fernando, dizem que a alternância faz bem para a democracia, né? Mas eu tenho um amigo que estudou comigo na universidade e que, logo nos primeiros governos do PSDB, acabou sendo contratado e se aposentou, né? No serviço público, né? pelo tempo que eles ficaram. Mas eu queria levantar aqui uma questão, né? Porque o Bolsonaro está desesperado aí atrás de recursos, inclusive para a questão do aumento dos combustíveis, e ele numa solução simplista e eleitoreira, ele apresentou aí uma proposta, né, e foi já aprovado o teto do ICMS sobre o preço dos combustíveis. Isso sem debate algum e sem consultar os estados. Quais serão os efeitos dessa medida na economia de São Paulo? Haverá algum ganho efetivo para o consumidor? Bom, primeiro, para não perder a piada, eu fico com medo de que, com a reforma da Previdência, eles tenham argumento para ficar mais tempo no poder em São Paulo, porque alguns ainda não conseguiram se aposentar. Mas, brincadeira à parte, eu acho que a solução encontrada pelo Bolsonaro é ruim,
tecnicamente muito ruim. Né? Por quê? Porque, primeiro, você não tem garantia nenhuma de que essa eventual perda de arrecadação dos estados vai chegar na ponta. Nenhuma. Você pode baixar o ICMS para 17 e esse desconto não chegar. Porque eu duvido que alguém vai remarcar para baixo o preço dos combustíveis, sabendo que a política de preço da Petrobras continua a mesma. Então, por que você vai repassar para o consumidor uma coisa que dali a 2 semanas você vai ter que remarcar? Então, primeiro isso. Segundo, que você está no meio do ano promovendo uma queda de arrecadação para os estados que vai impactar todo o orçamento, sobretudo voltado para a saúde e para a educação. Então, você está tirando dinheiro da saúde, vinculado da saúde e da educação, né? Para dar para o dono do posto de gasolina, porque você não sabe se ele vai repassar esse desconto. O dólar está subindo pela própria insegurança gerada pelo governo. E uma parte da gasolina e do diesel é importada. Então, o dólar está subindo. Então, se subir, já subiu o dólar o suficiente para neutralizar o desconto prometido. E a defasagem em relação ao preço internacional é maior do que o ajuste que foi dado hoje nas refinarias. Então, a chance de ser inócuo, né, da medida ser inócua, é enorme, e a chance de não chegar no consumidor também, com prejuízos que eu acabo de mencionar sobre recursos vinculados para a saúde e para a educação. Então, o desespero deles é maior. Você veja que hoje o Arthur Lira, que assumiu a presidência da República já há algum tempo, ele está querendo demitir o presidente da Petrobras, querendo CPI da Petrobras. Imagina, um governo que acabou de nomear o presidente das Petrobras, que é uma CPI sobre o presidente que eles nomearam. Então, é uma loucura o que está acontecendo. E não faz o menor sentido. O que caberia dentro da própria cartilha liberal, se eles fossem levar a sério o que eles próprios propõem, caberia, dado o lucro absurdo que a Petrobras está tendo, porque, Florestan, vamos nos lembrar, a gente precisa lembrar das coisas, porque senão as pessoas não acompanham o raciocínio. O que se dizia do pré-sal? Que o custo de produção do pré-sal tornava a exploração inviável. Isso é o que diziam, a mídia dizia. O que aconteceu? A tecnologia da Petrobras foi tão inovadora que os custos de produção do pré-sal estão em níveis baixíssimos. Quando você pratica preço internacional diante de um custo tão baixo, o que acontece? Lucros exorbitantes. O lucro da Petrobras esse ano deve beirar 130, 140 bilhões de reais. Uma coisa que nunca aconteceu. Então, o que de fato está acontecendo é que a rentabilidade da Petrobras, que de um lado produz barato e de outro cobra caro pelo que produz, é um lucro extraordinário. O que cabe ao Estado? Uma parte ele recebe de dividendo, porque ele é acionista. Mas hoje metade do capital da Petrobras não é de acionista. E esse acionista está ganhando esse lucro extraordinário por quê? Qual é sabe? Uma coisa é o cara ganhar a rentabilidade, né? Média, um pouco mais que a média da economia. Outra coisa é um sujeito que comprou uma ação da Petrobras e tem um lucro exorbitante desse. O Estado tem que taxar a Petrobras e reverter essa taxação em benefício da população. Uma parte disso tem que virar receita do Estado, na forma de tributação de lucros extraordinários. Ou mudar a política de preço. Uma das duas coisas você tem que fazer. Ou você muda a política de preço, ou você taxa o lucro extraordinário. Agora, não fazer nenhuma das duas coisas é drenar um dinheiro enorme do país. Metade disso vai para o exterior, porque são de acionistas que nem moram, nem são residentes no Brasil. Então, está errado, entendeu? Está errado. Se você olhar para uma política mais social-democrata, está errado. Se você olhar para uma política mais liberal, está errado. Então, está errado
segundo qualquer cartilha, mesmo a deles. Esse que é o drama que nós estamos vivendo. Haddad, queria te fazer uma pergunta sobre a escolha da sua ou do seu candidato a vice. Qual hoje é o principal impasse para essa escolha? Se essa decisão depende da decisão do Márcio França, e queria que você comentasse o nome da Marina Silva, que está sendo bastante aventado. Como que era a relação de vocês quando vocês eram ministros? Vocês foram contemporâneos, né, há alguns anos. Olha, é óbvio que depende do fechamento da coalizão, né? Você fecha a coalizão e aí senta com os parceiros para discutir Senado e vice, né? Então, a gente vai aguardar a conclusão desse processo, que eu imagino que deva acontecer até o final do mês, no máximo. Então, nós teremos prazo mais do que suficiente para negociar as posições, lembrando que o nosso objetivo é vencer as eleições e dar segurança para o povo de São Paulo de que nós vamos fazer um governo competente, com um projeto competente, com pessoas qualificadas para o desafio, que é promover uma inflexão nas políticas para melhor, né? E minha relação com a Marina sempre foi boa desde o tempo de ministério. As nossas equipes trabalharam juntas por muito tempo. Gente da minha equipe foi ajudar a Marina a construir a rede, para você ter uma ideia do grau de intimidade que as equipes tinham uma com a outra. E nunca foi diferente. Em 2018, a Marina declarou voto no segundo turno da minha candidatura. Nós nos falamos várias vezes por telefone, e com todo aquele, apesar de todo aquele constrangimento, ela não se furtou, a impressão, né? Ela não se furtou a declarar o voto, e nossa relação sempre foi boa. Nunca nós deixamos de conversar, nunca nós deixamos de nos falar. Eu ligo para ela, atende, retorna, conversamos sobre todos os assuntos, não teve nenhum problema. Mas, de novo, voltando à pergunta, nós precisamos fechar o entendimento, né, com o PSB, e aí fechar a chapa. E isso vai acontecer. Se depender de mim, já teria acontecido. Mas existe a questão nacional, e eu que fiz o esforço medonho para a gente ter uma chapa representativa de uma frente antifascista no Brasil, né, eu tenho que reconhecer que está na ordem das nossas prioridades levar o Lula e o Alckmin à presidência, a vice-presidente da República, e ter um conjunto de governadores que somem esforços ao governo federal para tirar o Brasil dessa situação o mais rapidamente possível, porque a situação é emergencial para uma parcela significativa de brasileiros. 33 milhões de pessoas com fome, 38% da força de trabalho com renda de um salário mínimo. Se isso não for uma emergência, eu não sei o que seria. Haddad, tem várias perguntas aqui da nossa comunidade, voltando para o tema da educação, né? Então, Renato Ribeiro mandou aqui várias sobre as ETECs, tá? Que estão sem funcionários, sem concurso para professores, sem manutenção. Está perguntando o que você pode fazer em relação às ETECs, dizendo que ele mandou uma outra aqui dizendo que tem escolas de tempo integral. Nas ETECs o governo reduziu pela metade o tempo dos cursos técnicos. O que o senhor fará? Então, Renato Ribeiro mais centrado nas ETECs, com 3 mensagens aqui. E tem perguntas também sobre as escolas de tempo integral. Aqui, ó, Mônica Souza. Gostaria que o Haddad comentasse sobre o ensino de tempo integral no fundamental e no médio. Se há possibilidade de ampliar esta modalidade em São Paulo. Obrigado. Acho que eu vou ficar nessas para a gente não ampliar demais aqui o escopo. Só mais uma, Rodrigo. Tem perguntas sobre escolas militares também. Não seria possível o ensino militar seguir as diretrizes básicas do ensino civil? Pergunta da Lúcia Espíndola. Olha, eu respeito as escolas militares do Brasil, que até tem algumas muito qualificadas, mas isso não é padrão de ensino em nenhum lugar do mundo. Padrão de ensino é o padrão do ensino civil, da escola laica, da escola pública. Isso que norteia os sistemas educacionais do mundo inteiro. Nós não podemos fugir disso sob pena de retrocedermos anos, né? Outra que eu repito que eu disse, o meu modelo de ensino médio é o modelo do Instituto Federal. De certa maneira,
o governo do Estado de São Paulo, quando nós demos impulso à expansão, na verdade, a criação dos institutos federais, que é de 2008, São Paulo se sentiu desafiado, né? E tentou promover a expansão do Centro Paula Souza, que é o responsável pelas ETECs e FATECs do Estado. No período mais recente, esse modelo se debilitou por subfinanciamento, por falta de contratação, uma série de coisas que hoje inspiram cuidados. Então, nós vamos ter que fortalecer. Mas eu acho que o Centro Paula Souza chegou num grau de excelência muito, muito importante. Não é uma experiência qualquer, é uma experiência que merece os aplausos, né, dos educadores. Recentemente, ele está debilitado, Dória debilitou esse modelo, apostou na escola regular de tempo integral sem os devidos cuidados, porque o projeto político-pedagógico da escola integral é muito importante. Eu diria que é até mais importante do que o tempo que o jovem passa na escola. Não adianta você expandir a jornada escolar sem atender ao projeto pedagógico da escola. E, nesse particular, o governo do Estado deixa muito a desejar. Não é um projeto consistente para os propósitos de um ensino médio transformador. Não é um projeto pedagógico aderente às necessidades da juventude brasileira. Então, nós não vamos prejudicar o tempo integral, pelo contrário, vamos fortalecer, mas vamos fortalecer dando conteúdo, dando substância para esse ensino médio de tempo integral. Então, o fortalecimento das ETECs e da escola de tempo integral vai ser aderente à questão do projeto pedagógico. Esse é o eixo da nossa intervenção no ensino médio. Perfeito. Tereza. Haddad, em 2018, sua candidatura foi vítima ali de todo aquele esquema de disparos, de fake news, de calúnias, difamações e tal, algo que teve peso no resultado da eleição, né? Ainda que a gente não possa dizer que foi determinante. Teve a ação do PT, né, questionando isso no TSE, que acabou não dando em nada, mas a extrema-direita está repetindo o esquema, apesar de toda a postura do TSE. Eu pergunto assim, o PT como um todo, a campanha nacional, especificamente a sua campanha, estão preparados para lidar com isso de novo? Tereza, lá em 2018, nós tivemos 3 eventos importantes, né, que foram orquestrados, tirante a óbvia prisão do Lula aqui, né? Se o Lula estivesse em condições de disputar aquela eleição, na minha opinião, ele teria vencido apesar disso tudo. Mas, enfim, armaram contra o Lula, hoje isso está completamente demonstrado, inclusive juridicamente, nacional e internacionalmente, mas no que diz respeito à minha candidatura, teve 3 eventos importantes. Primeiro, as ações judiciais que moveram contra mim, faltando 30 dias para a eleição, que deu um longo jornal nacional, falando que eu tinha virado réu, aquela coisa toda. Só para você ter uma ideia, foram 3 ações, todas arquivadas e transitadas em julgado. Ou seja, ações que não deram em nada, mas deu um enorme jornal nacional. Claro. E cobranças nas sabatinas sobre como é que eu ia responder aqueles processos ridículos, e aquilo teve um impacto muito forte nos nossos trackings diários. 2, o vazamento da delação espúria do Palocci, faltando 7 dias para a eleição. Aquilo também amplo jornal nacional, uma exploração midiática absurda de uma delação que não deu em nada passados 4 anos, e nem vai dar, porque não para em pé. E a terceira, a onda de fake news na última semana, né, que foi aqueles disparos em massa que a Patrícia Campos Melo denunciou com muita competência na Folha de São Paulo, e que foram o que nos deu gás para enfrentar o segundo turno. Porque nós estávamos literalmente sem bússola naquele momento, sem saber o que tinha acontecido, a gravidade do que tinha acontecido. Aquelas reportagens
inibiram os empresários que financiaram com dinheiro sujo a campanha de fake news. Então, a fake news atenuou no segundo turno em relação ao primeiro. E por isso que ele cantava a vitória no primeiro turno, porque ele sabia o estrago que eles iam promover com esse dinheiro que veio, inclusive, do exterior. Nem passou pelo Brasil. É dinheiro sujo de fora do Brasil, financiando os disparos por meio de celulares com números de fora do Brasil, empresas de fora do Brasil. Eu acho que nós estamos mais preparados para enfrentar isso esse ano, embora eu não sei o que o Carluxo foi comprar no exterior, porque você sabe que eles vão com um saco de maldades para o exterior, atrás dos gadgets, né, para fazer as maldades deles aqui. Então nós não sabemos o que eles vão aprontar. Nós estamos nos preparando para o pior cenário, porque nós sabemos do que eles são capazes. Mas eu acho que nós estamos mais prevenidos, e eu acho que a população está mais prevenida também, porque sabe que caiu num conto do vigário, né? Em 2018. Então, tudo somado, não é que eu não sou uma pessoa otimista com tudo, não. Eu acho que o Lula é favorito, o Lula se mantém, nós estamos em junho, a 100 dias da eleição, tudo leva a crer que, se não terminar no primeiro turno, os dois vão para o segundo turno, e eu acho que não vai acontecer o que aconteceu em 18, de setores que se dizem democráticos apoiar um tipo feito o Bolsonaro. Então, acho que nós estamos mais prevenidos em relação ao alinhamento político de segundo turno. E, enfim, eu acho que o cenário é outro, mas toda a cautela é pouca, porque eles jogam pesado. Jogam muito pesado. E a mídia? Como você espera o comportamento da mídia corporativa? Olha, eu fiquei muito mal impressionado com os últimos dias, né? Essa coisa do contador, gente, é uma coisa que acendeu o sinal amarelo, né? Uhum. Será que a mídia vai embarcar no bolsonarismo de novo? Começar a fazer aquelas comparações, escolha difícil, não sabemos o que fazer. Eu fiquei muito preocupado com o Estadão, Folha, CNN. Eu lembro de ler estarrecido, né? Eu que conhecia toda a redação, todo o conselho editorial da Folha, do Estadão, ver os caras assinando editoriais me comparando ao Bolsonaro. Né? Eu dizia, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo com o Brasil? Né? E essa semana me preocupou muito. Me parece que houve uma recaída preocupante do Estadão e da Folha em relação àquilo que eles relutam em chamar de fascismo ou de extrema-direita. Eu não sei o que o Bolsonaro precisará fazer para ser considerado um político de extrema-direita. Parece que a tendência deles é naturalizar o comportamento dele ou minimizar as ameaças que ele faz todo dia, inclusive a liberdade de imprensa. Florestan. Está fechado, Florestan. Está fechado. Eu queria saber o seguinte: nós estamos vivendo num momento muito grave, né? O Bolsonaro parece que saiu numa grande cruzada para distribuir armas para a população. Hoje, a sociedade civil está mais armada do que os órgãos de segurança. As milícias estão ocupando vários territórios e várias comunidades. A gente vê isso no Rio de Janeiro, né? A tragédia das chacinas que se repetem, né? A gente viu isso agora na Amazônia, né? O crime organizado, o avanço dessa criminalidade ligada a grupos do agronegócio ou mesmo de narcotraficantes. Aqui em São Paulo, nós estamos vivendo um processo muito parecido com o que ocorreu no Rio de Janeiro, da milícia ocupar algumas regiões importantes das grandes cidades. Eu queria saber, se você é eleito, como é que você vai lidar com essa situação, né? É uma situação grave, porque a pobreza aumentou, a violência está aumentando de uma maneira brutal, e eu queria saber como é que você pretende trabalhar com as PMs e com a segurança do Estado de São Paulo.
Olha, Florestão, o meu plano de governo está sendo elaborado com a participação de policiais civis e militares, né? E isso, na minha opinião, nós estamos produzindo um plano de metas que interessa a maior parte das corporações. Qual é a ideia? É criar um plano de metas com 2 objetivos: redução de criminalidade de um lado e aumento da resolutividade dos crimes de outro. Então, esse é o plano de metas. E vincular esse plano de metas com 3 elementos de valorização do profissional da segurança, que é carreira, formação continuada e investimento em inteligência e tecnologia. Nós estamos desenhando esse plano com esses elementos, 2 de um lado, 3 de outro, vinculados, e está soando muito bem para as categorias profissionais da Secretaria de Segurança Pública. Tenho conversado com muitos policiais que estão dando respaldo. Policiais que querem a dignidade da profissão, o respeito à sociedade, a mediação do poder público e da representação, ou seja, aquilo que todos nós desejamos. E que eu diria que é o que a maioria quer. De novo, essa arruaça que nós temos que evitar. Agora, eu estou muito preocupado com as milícias, porque o bolsonarismo em São Paulo, suponha que os tucanos já não estão conseguindo refrear a chegada das milícias, mas estão tentando. O bolsonarismo, ao contrário, ele vai promover a entrada das milícias. Então nós temos que ter cuidado, porque se o bolsonarismo entra em São Paulo, mudou o quadro. Você não vai ter mais uma situação sequer controlável. Vai mudar o quadro. E o que eu vejo, infelizmente, é o candidato do Bolsonaro, por ambição pessoal, ceder a todos os caprichos do Bolsonaro. Todos. No campo da segurança, no campo da laicidade do Estado, no campo dos costumes, no campo econômico. Ele cedeu a tudo por uma questão de vaidade pessoal. Até alugou uma casa na qual ele nunca morou para dizer que é paulista desde criancinha. Então, é muito perigoso isso. Muito perigoso. Porque é uma pessoa que não terá pulso para enfrentar os caprichos do bolsonarismo, que já está alinhado com os valores bolsonaristas. Né? E a milícia, na minha opinião, é a maior ameaça que São Paulo enfrenta hoje. A maior ameaça, com toda certeza. Você tem repercussão, inclusive, na gestão do Estado, quando entram as milícias. Veja o Rio de Janeiro, a situação a que chegou. Você não tem mais comando estatal no Rio de Janeiro. E aqui você tem práticas que já se assemelham às do Rio de Janeiro, embora nós estejamos distantes daquela situação. Mas a chegada do bolsonarismo em São Paulo representa a maior ameaça que esse Estado já enfrentou. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Gisele. Rodrigo, você quer adiantar a sua? A gente tinha combinado 1 hora com a Haddad. Não sei como é que está o tempo dele aí. Ou se a gente dá sequência aqui a gente está chegando perto. Eu queria fazer aqui uma pergunta. Tinha falado no começo, né, Haddad, sobre o seu livro, O Terceiro Excluído, que você lançou esta semana. Eu comecei a ler. É um livro, né, bastante complexo, em que você traz conceitos da biologia. Opa, tocou algum... Não é nada. Não é nada. Chegou a visita da Estela. Transmissões dentro de casa. Então, olha, que o Haddad traz aqui conceitos da biologia, da antropologia, fala sobre teoria da evolução, Darwin. É bastante complexo, bastante interessante. Queria até que você explicasse um pouco para a gente, né? Tem gente que até brincou aqui, nossa, mas como é que o Haddad tem tempo de escrever um livro no meio dessa batalha política que nós temos, né? Tem gente que está falando, eu tenho que entregar o artigo para pós-graduação e não consigo. O Haddad escreveu o livro. De que editora que é? É da editora Zahar. Zahar. O Terceiro Excluído, Contribuição para uma Antropologia Dialética, do Fernando Haddad. Haddad, você usa aqui um conceito que enquanto na biologia se fala de evolução, na cultura humana
poderia se falar não em evoluir, mas em revoluir, né? Um conceito que você traz aqui para o debate. Então, eu queria que você explicasse por que você escreveu esse livro agora, falando até de biologia e traçando esse paralelo com a cultura, com a antropologia. Qual foi o objetivo desse livro no meio desse combate que a gente tem pela frente no Brasil, né? Bom, Rodrigo, quando a gente fala que é professor para as pessoas, né? Às vezes tem gente que quer posar de professor, mas é que eu sou mesmo professor e eu tenho um regime de trabalho que me obriga a produzir conhecimento. Então, eu não posso só dar aula. Eu estou em regime de dedicação exclusiva na USP e eu tenho um acompanhamento da minha produção científica. Então, é um dever que eu tenho que cumprir. Então, não é só vontade de escrever, que eu tenho muita, mas eu tenho o dever de escrever, e eu estou desde 2016 sem mandato, quando eu deixei a prefeitura, então eu tinha que me dedicar à produção científica. E foi o que eu fiz, eu já estava com esse livro na cabeça, e sobretudo depois de uma visita que o Chomsky me fez aqui em casa, por ocasião da eleição de 2018, a gente conversou um bocado sobre biologia, antropologia, e aí, mais ou menos, eu defini esse escopo desse livro. Pelo seguinte, de uns 50 anos para cá, a biologia voltou com carga redobrada para tentar explicar a sociedade a partir de parâmetros biológicos. Parâmetros biológicos. Não necessariamente da genética, mas de algo parecido com a genética. Então, a sociobiologia, a psicologia evolutiva, a memética, teoria do nicho, teoria da coevolução, várias escolas do pensamento biológico tentando explicar as sociedades à luz desses conceitos. E o que o livro pretende é demonstrar o que é específico da cultura que não dá para ser análogo à evolução biológica. E o neologismo revoluir, esse R adicional, é para jogar luz sobre uma coisa que existe na cultura que não existe na biologia, que é a contradição. Daí o conceito de antropologia dialética. O que é essa contradição? O que produz a contradição? Ou seja, nós não trabalhamos na chave da identidade e da diferença, como a biologia trabalha. Nós trabalhamos na chave da identidade, da diferença e da contradição. E sem esse terceiro elemento, justamente o terceiro excluído, você não consegue compreender a dinâmica cultural. A dinâmica cultural, ela tem um elemento diferente, um elemento adicional, que não existe na natureza biológica não humana. Só existe entre nós. E é isso que eu pretendo revelar nesse livro. E aí eu pego toda a discussão antropológica do século passado, o debate entre os linguistas e reúno um conjunto de evidências para demonstrar a tese que o livro pretende defender, que é a ideia de que se é possível adotar um verbo para falar da dinâmica cultural, esse verbo não é evoluir, é reevoluir, porque a dinâmica é toda contraditória no caso dos seres humanos, em virtude de uma base que é a linguagem simbólica, que é um atributo específico da espécie humana. A linguagem simbólica você não vai encontrar nas espécies animais não humanas. Você só encontra no homem. E é a linguagem simbólica que te projeta no tempo, que te joga numa temporalidade diferente da natureza não humana e promove uma série de fenômenos que não tem paralelo na biologia, dentre os quais a contradição. Em 5 minutos é isso. É interessantíssimo, Gisele. Olha, eu vou dizer que eu li o primeiro capítulo aqui, é bastante complexo, mas é um tema muito interessante. Fala também de sexualidade, enfim, de linguagem, claro. Eu pretendo avançar nas próximas semanas. Obrigado pela publicidade do... Isso passeia um pouco por natureza e cultura do Lévi-Strauss, né? A oposição natureza. Total. Eu trato do Lévi-Strauss, trato do todo... Inclusive, para mostrar que essa oposição entre natureza e cultura
ela é datada historicamente. Ela não é um evento, ela é datada. Para te dizer uma coisa que talvez te instigue a ler o livro, o que eu falo é o seguinte: cultura e natureza pode ser visto como uma metonímia de sujeito e objeto. Cultura, sujeito, natureza, objeto. E o que eu digo é o seguinte: olha, o erro da filosofia clássica é imaginar que o objeto do homem é a natureza. Eu falo, o primeiro objeto do ser humano foi um outro ser humano. Não foi a natureza. A natureza não era um objeto nosso. Ela se tornou um objeto a partir do momento em que a gente objetificou um outro ser humano. Foi nesse momento em que surgiu a cultura como antípoda da natureza. Antes disso, nas comunidades indígenas, você não tem isso, por exemplo. Você não tem esse conceito de sujeito-objeto, cultura, natureza. Você não tem isso em várias sociedades ameríndias, por exemplo. Isso é um advento. E isso aconteceu quando houve, vamos dizer, a primeira subjugação, a primeira objetificação de um outro ser humano, de um ser humano por outro. Aí que essa dinâmica se... E entra a linguagem, né? Porque sem a linguagem esse processo... Sem a linguagem esse processo não acontece. E essa ideia também, né? A gente não vai poder avançar muito, né? A Gisele já está aqui também, de olho também aqui no nosso combinado do horário. O liberalismo, né, Haddad, o neoliberalismo, o liberalismo extremado, avançou muito nessa ideia de usar a evolução, o darwinismo social, né, como se diz de maneira mais superficial, né? Também é uma maneira de dialogar com esse extremismo. Não, tudo os mais fortes vão vencer, é o mérito, né, que tem que imperar na discussão social, na discussão cultural. Você, de alguma maneira, está querendo dialogar também com isso ou não? Sim, porque, na verdade, para o liberalismo, a subjugação terminou com a escravidão. E o que o livro mostra é que você tem outras formas de subordinação e subjugação que não são a escravidão clássica que perdurou por alguns milênios, mas tem outras formas de subjugação drásticas, né, no mundo contemporâneo. Então, para os liberais, falar, abolida a escravidão, nós estamos num mundo de livre contratantes, né? Todo mundo é livre para contratar. E o que o livro mostra é que não é bem assim. Obviamente que a Revolução Neolítica inaugurou a escravidão, mas depois da Revolução Industrial, você tem formas de subjugação que são drásticas, né? E o liberalismo não entregou aquilo que prometeu, né? Então, nós temos hoje formas de dominação, subjugação, que não foram vencidas pelo liberalismo. E o texto pretende apontar para uma emancipação que ainda não veio, que o liberalismo prometeu e não entregou. Vamos ler. Vamos ler. Haddad, vou te fazer uma pergunta que a resposta é muito rápida. Pegando até o gancho da primeira pergunta do Florestan aqui, que você enfatizou a importância da presença, né, da equidade de gênero, equidade de raça nos espaços, e o seu governo, né, na Prefeitura de São Paulo, deu um exemplo disso. Minha pergunta é, você avalia a paridade de gênero no seu governo? Você conversa sobre isso? Nós estamos avaliando isso, sim, com muita tranquilidade. Primeiro porque, assim, tá maduro o debate, né? Acho que a gente enfrentou debates importantes, né? Reserva de vagas para alunos de escola pública, a igualdade racial nas universidades, a questão das mulheres, né? Acho que teve avanços expressivos, mas voltando para o tema do livro, você tem relações objetificantes em relação a negros e mulheres no Brasil, claramente. São pessoas tomadas por objetos, e que não são tomadas por sujeitos, né? Então, por isso que o livro é político também, porque ele dialoga com essas relações de objetificação do outro, né? A emancipação é quando você desobjetifica, quando você toma o outro por sujeito de direitos, protagonista social, partícipe da comunidade política, que é o que está faltando em várias áreas. É o trabalhador, é o pobre, é a mulher, é o negro. Tem várias formas de subjugação que precisam ser superadas. E a subrepresentação de mulheres negras na sociedade brasileira, que sempre foi escandalosa,
agora se tornou ainda mais, porque assim aflorou de um jeito. Nós temos que aproveitar esse impulso dos movimentos populares para transformar a sociedade para melhor. Então, nós vamos considerar esse tipo de tema com muita naturalidade, como fizemos em relação à igualdade racial no começo desse milênio, né? Mas, mais objetivamente, da pergunta da Gisele, vocês vão se comprometer publicamente de fazer metade do secretariado de mulheres? Então, isso muito objetivamente, nós estamos fazendo o plano de governo, isso está pautado, e nós vamos verificar se nós vamos dar prazo ou não vamos dar prazo, como é que nós vamos endereçar esse assunto. Mas haverá uma meta a ser cumprida e haverá um prazo a ser cumprido. Então, sim, vai haver um texto claro a respeito disso. E o que tiver no programa de governo, eu posso te garantir que vai ser cumprido. Mas nós vamos fixar com todas as letras, olha, nós vamos chegar a tanto em tanto tempo e vamos construir a solução com as mulheres, com os negros. Vamos fazer isso junto com o movimento. Gisele, Florestan, Tereza, Fernando Haddad, já que também nós estamos numa sexta-feira, vamos dar a semana foi dificílima. Eu vou encerrar com uma observação que não é uma pergunta, é uma mensagem super simpática aqui do Felipe Altenhofen Dias, que não é de São Paulo, acho legal porque muita gente de várias partes do Brasil está acompanhando aqui a transmissão. Ele diz assim: a única escolha difícil é se eu abro um Cabernet ou um Malbec nessa noite chuvosa e fria de Porto Alegre. TV 247 e Fernando Haddad eu passaria a noite ouvindo. Parabéns, amo vocês. Falta pouco, diz o Felipe, uma sexta-feira à noite e chuvosa em Porto Alegre e fria em boa parte do Sudeste aqui. Gisele, da minha parte... que falta 107 dias. Deixa eu só encerrar aqui com o desenho do João Pedro, senão ele vai ficar triste comigo aqui. Ele está pedindo para mostrar para o Haddad, desenho do Haddad e da Estela. Fica aqui o presente do João Pedro Autista, nosso desenhista oficial aqui da TV 247, para você, Haddad. É um craque, né? É um craque. Sempre nos homenageando. Mas são 107 dias, gente, pelas contas da internet aí. São 107 dias. Mas não é para 107 dias para esperar, não, viu? É 107 dias para ligar para o primo que votou no Bolsonaro, para falar com o colega de trabalho que votou no Bolsonaro. Virar esse jogo com folga, porque a gente precisa disso. Nós precisamos de um respiro nesse país. Rápido. Ninguém aguenta mais. Muito bem, nossa parte, né, Gisele? Agradecendo a Haddad, né, Gisele? Sim, ótima conversa. Obrigada, Haddad, pelo seu tempo aqui. Tá liberado aí, que estava tocando a campainha bem na hora que era para terminar a entrevista. Você vai de Malbec ou de Cabernet? Eu gosto mais de destilado, para ser honesto. Então tá bom. Tá bom? Valeu, obrigado, Fernando. Obrigado, Tereza, Florestan também pela participação. Foi ótima conversa aqui. Valeu, gente. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado.